Chega mais, nação, vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando após a vitória do Flamengo por 2-1 em cima do Botafogo. O Flamengo conseguiu a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, vai pegar o Madureira. E a imprensa esportiva falou sobre isso e também sobre os lances polêmicos da partida. Mas eu gostaria da sua opinião, que você já escrevesse nos comentários, deixasse o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Deixe os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil. Vamos lá para as informações do Flamengo. Libertadores, é um negócio complicado. Sinceramente, é inacreditável. É inacreditável. Essa é punição mesmo. E o Flamengo avança. Então vamos ouvir o Felipe Luiz e o Martim Anselmo. Vamos nessa. Agora temos jogo com circunstâncias diferentes e muito difíceis, com viagem extremadamente agotador. Mas no van a ser disculpas para que este equipo compita como compitió hoy, con otra inteligencia, más que va a seguir dejando todo para pasar a la siguiente fase de la Libertadores. Y que tengo certeza que que falta muy poco para que los torcedores comiencen a estar orgullosos de este time. Porque vamos a recuperar muchos jugadores, porque van a llegar jugadores que también nos van a ayudar, que precisamos, porque algunos jóvenes con 17 años estuvieron a la altura de un juego como este, y eso es un punto de destaque. Um gol importante para a equipe. O Paquetá ele joga e ele faz tudo para poder potencializar a equipe. É claro que queremos tirar o melhor de cada jogador, mas sempre pensando no que é melhor para o Flamengo, para o time do Flamengo. E o Paquetá hoje fez um grande jogo, um jogo sólido, deu muito valor à posição que ele estava no campo, ao que representa essa posição, as funções que ele teve, ele desempenhou todas elas, foi premiado com um gol, depois até no final do jogo teve quase outra chance para poder finalizar. Então, mas principalmente o trabalho que ele fez, eu sempre fico com o trabalho defensivo, foi muito concentrado e estou muito feliz pela atuação dele e não tenho dúvida que ele vai evoluir. Ele tem muito para evoluir, ele ainda está pensando um pouco para executar as ações. A hora que ele desempenhar sem pensar, mais vai fluir melhor e ele vai cada vez melhorar ainda mais e o time vai crescer. Muito bem, então é o seguinte, amanhã será definido o adversário do Vasco. O Vasco se classificou nos pênaltis contra o Volta Redonda ontem à noite. Vai enfrentar o vencedor de Fluminense ou Bangu. Amanhã tem esse jogo, amanhã tem linha de passe, inclusive às 9 da noite a gente vai falar um bocadinho desse confronto aí, ou Fluminense ou Bangu, tá? E o Madureira pega o Flamengo. Então, a vida do Flamengo, já é um negócio curioso, e de né? volta, viu, William? E de volta, sim, a final única. E a vida do Flamengo é curiosa, né, Gerson? Porque o Flamengo vai disputar lá a Taça Rio, briga contra o rebaixamento e tal. De repente, aquele bololô, ninguém ganha, Nova Iguaçu, Madureira passa, pega o Botafogo, já elimina o Botafogo e na próxima fase é o Madureira, onde o Flamengo, mesmo que tenha dificuldades, é amplamente favorito. Tá com a faca e o queijo na mão para disputar mais uma final de Carioca, Gelson. Concordo contigo, ele no final das contas deu tudo certo para um time que já estava praticamente no quadrangular da morte, né, que foi o apelido que foi dado. A primeira fase do Campeonato Carioca era isso, né? Ou você se classificava, ou você disputava lá os jogos contra o rebaixamento. E ali uma combinação de resultados bem inusitada, né, mas deu tudo certo para o Flamengo. O time acabou conseguindo, né, a classificação. E aí vence o Botafogo fora de casa. Tá melhorando o desempenho, Gelson? Então, tá. Mas é porque... Então, tá. Não convenceu muito. Não convenceu muito. Vamos lá, quero entender isso aí. Então, a questão é a seguinte, a questão são alguns jogadores. Vamos lá, o Paquetá, Felipe Luiz já disse que jogava como meia aberto no West Ham. A gente teve até essa conversa no Sport Center e eu, enfim, o Bruno, a Mari P, a gente acabou discordando ali da função que ele desempenhava no West Ham, porque para mim ele jogava como meio armador mais centralizado e o Bowen era o cara que jogava um pouco mais aberto. E, enfim, no 4-2-3-1 do Felipe Luiz, a gente viu algumas vezes o desempenho do Paquetá aberto que não foi bem. Contra o Vitória, por exemplo, lá não foi bem. Contra o Inter, ele acaba ali também errando o passe justamente na hora que sai o gol do Internacional, pegando poucas vezes na bola e pegando... Aí é o principal ponto para mim. Pegando a bola de costas.
Paquetá é o cara que precisa enxergar o jogo de frente. Então, por exemplo, a função que ele desempenhou hoje ali como 8, como segundo homem de meio campo por dentro, talvez seja a melhor função dele. Na verdade, duas, né? Ou essa função de 8, ou a de 10, só que o 10 é o Arrascaeta. Quem é o armador do time, de Aí fato, complicou. é o Arrascaeta. Foi Hoje, fundamental para ele fazer o gol hoje. Se ele não tá ali daquele jeito, Sim. o gol não saía. então, o Paquetá, ele jogando nessa função, é a função que eu prefiro. Gosto dele jogando assim, como segundo homem, que ele tem a possibilidade de quebrar, né, as linhas adversárias com passes e tem pontas. Acho que é o ponto principal. Você tem a opção de passe. E aí, para mim, você tem um jogador com a qualidade do Paquetá, que enxerga o jogo. Botar ele de costas para receber na diagonal, praticamente para ter um tipo de jogada individual, ou vai tocar a bola para trás. E foi isso que para mim aconteceu no jogo, por exemplo, lá contra o Vitória, que ele ficou encaixotado. E só para passar a palavra para os companheiros, o Paquetá termina o jogo de falso 9, né? Termina de centralizado. É uma posição que ele já executou, né? Nenhuma surpresa. Ele fez isso com o Rueda, quando ele estava surgindo pro futebol ainda. Ele fez isso com o Rueda no próprio Flamengo, jogando de centroavante ali. E hoje ele termina o jogo dessa forma. E ali, eu até prefiro do que ele jogando aberto pelo lado, porque assim, querendo ou não, ele estará centralizado, mesmo que ele recue um pouco, ele vai conseguir ter opção de passe para os companheiros. Agora é ver como vai ser, como o Felipe Luiz vai tentar organizar esse time quando estiver com todo mundo, né? Precisar dos titulares. Mas aí é o que o Calçade estava falando em relação aos calendários. A verdade é que os times hoje você não tem titular e reserva, né? Você tem quem tem condições de jogar. Você não, titular, por exemplo, o titular do lado da ponta esquerda do Flamengo é o Cebolinha e não o Samuel Lino. Tá bom, mas o Cebolinha não vai jogar quarto domingo. 90 minutos, quarto domingo. Então ele joga contra o Lanús e não joga no final de semana, contra o Madureira. Provavelmente. Basicamente é isso. Exatamente, foi que o Samuel Lino. Quem começou hoje foi o Samuel Lino. Cebolinha ali entrou depois no decorrer da partida. E é isso, os treinadores estão tendo que se virar, se ajeitar. Acho que a gente vai ter que falar muito ainda desse calendário, enfim, para não me alongar aqui. Mas eu acho que esse calendário vai ter que ser discutido, porque não tem a menor condição disso acontecer nos próximos anos. É porque nessa coisa do chaveamento aí, o Flamengo pegar o Madureira abre uma possibilidade, com todo respeito ao Madureira. Sim. Mas o Flamengo, quando jogou com os reservas do campeonato... Não é que o Flamengo jogou com os reservas, o Flamengo jogou com um sub-20. Né? Sub-20. Sub-20, diferente. Reservas diferentes de sub-20. Então, se o Flamengo colocar reservas... E a gente cansa de falar, né, Calçado? O Calçado fala, pô, se os reservas do Flamengo forem um problema, então tá tudo errado o que a gente tá falando aqui há muito tempo. Então tem que mandar todo mundo embora, porque eles gastaram dinheiro à toa. Roda o time contra o Madureira, põe reserva e dá pra classificar e força máxima contra o Lanús. Ele tem condição de administrar o jogo, as duas partidas. É diferente de ter dois clássicos. Vamos supor que ele tivesse o Fluminense, dois jogos Fluminense. Duas pauleiras. Ainda mais o Fluminense, né? Muito exigente. Exato. Exige demais. Então aí é outra parada. Agora, o Madureira, cara, você vai jogar com o time que o Flamengo tem e ainda é um grande time. Senão a gente vive falando que o elenco é milionário, que o Flamengo contrata. Aí quando as coisas não estão funcionando, mas os titulares... Quem é titular? Se o melhor elenco da América do Sul tiver uma dificuldade ali de colocar os reservas contra o Madureira, aí tá tudo errado aqui que a gente tá falando. Alguns times têm reservas, nitidamente reservas. No caso do Flamengo, nem todas as posições têm reservas. Tem caras que você põe para jogar e depende do que o treinador está pensando. Sim. Então, o Flamengo tem uma quantidade menor de reservas nesse sentido do que dos outros. Sim. Os outros realmente... Assim, o que é uma reserva? Quando você cai, você tem o titular e cai o nível. Né? Ter reservas do mesmo nível, com características diferentes... Isso é raro. O Flamengo tem caras enormes. Então, não vou chamar de reserva, vou chamar de outra coisa. Uma reserva não é. Senão, Se for entrar em campo contra o Madureira, um exemplo, rapidinho. Manda aí. Andrew, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Everton Araújo, De La Cruz, que seja, né? Luiz Araújo pelo lado direito, Samuel Lino pelo lado esquerdo. E aí, centralizado, teria que ver, mas poderia ser, por exemplo, o Carrascal, que é titular, né? O Carrascal hoje é um dos titulares também. O Plata, pode ser. Mas pode ser o Plata, enfim. E o Bruno Henrique centralizado. Se esse time não for capaz de ganhar... Desculpa. Aí todo respeito. A maioria deles... famoso com todo respeito. De fato, a gente aí fecha. A maioria deles estava em campo hoje. Sim. Desses nomes aí, acho que só dois eles fizeram em campo hoje. A defesa era essa. Sim. E num jogo difícil. Muito difícil. Jogo difícil. O Botafogo voltou melhor no segundo Bem tempo. O Arrascaeta entra, o pouco que entra, dá uma melhorada.
né? E aí o Flamengo consegue uma vitória. Você perguntou se o time está melhorando, pelo menos está aproveitando bem bola parada. Hoje foi vítima da bola parada, mas também numa bola parada, eu acho que o goleiro do Botafogo colaborou muito. Neto. Deu praticamente uma assistência, o Neto, né? Já não foi bem no meio de semana. Mas independentemente disso, o Flamengo foi posto à prova hoje num jogo muito difícil. E como é o futebol, né? Acho que eu fiz uma linha de passe aqui há umas 3 semanas. A gente estava discutindo a possibilidade de rebaixamento do Flamengo. Estávamos uma nessa. coisa muito viva, muito presente. Não rebaixamento, né, prof? Mas participar do torneio da possibilidade morte. do torneio da morte. E se caísse, aquela coisa terrível Calendário. Aí que o calendário ia... O Botafogo ia pro agora. espaço mesmo. Só para pontuar, né? O Botafogo agora vai disputar a pré-Libertadores a quase 4.000 metros de altitude, decidindo a vida na principal competição da América do Sul. E você não consegue ser eliminado do Campeonato Carioca, cara. De verdade. Não consegue se livrar. A gente estava brincando em off na redação e posso trazer aqui pro futebol. Parece a Caverna do Dragão. Você não consegue sair. Porque é um absurdo, cara. Tem o fim, aí também não tem episódio final, né? O Botafogo vai jogar a Taça Rio, cara. O Botafogo ainda vai jogar uma ramificação do Campeonato Carioca. Sendo que você vai estar disputando o Campeonato Brasileiro e você vai estar disputando a tentativa de classificação para a principal competição da América, que obviamente tem que ser o objetivo do Botafogo. E aí, enfim, tem toda a questão de contexto do Botafogo, do extracampo, o texto, o trabalho novo, enfim, com o treinador, jogadores saindo, jogadores chegando que não estavam sendo inscritos. Enfim, a quantidade de coisa que está acontecendo no Botafogo, e você ainda tem que jogar uma Taça Rio, cara. Pô, pelo amor de Deus, gente, é bom senso, sabe? Tudo bem, eu entendo perfeitamente, eu sou do Rio, aí é a questão do... Não, você pode falar, a questão de você ter a questão cultural, da Taça Guanabara, da Taça Rio, beleza. Aqui já se perdeu mas já, também. então, sabe? Não tem a menor condição, E a cultural cara. da Taça Guanabara sempre foi muito mais forte do que a da Taça Rio, né? Não tem condição, gente. Aí agora o Botafogo tem que jogar o jogo lá contra o Nacional de Potosí. Quarta-feira, primeiro. Quarta-feira já agora. Altitude. E aí depois já tem que se preocupar com Taça Rio. E o Botafogo, né, Jair, rapidamente, enviou 10 jogadores já foram para Potosí. Sim. Então, o Léo Link, por exemplo, que seria um reserva do Neto, que não foi bem nessa última semana, e estou com o professor no gol do Pulgar, para mim ele erra até bizonhamente, o goleiro do Botafogo. O Léo Link já está em Potosí, 9 jogadores de linha já foram para Potosí, e a delegação, ou parte do elenco, né, que jogou hoje. Falando nisso, só pegando um gancho que a gente vai falar do Botafogo Nacional, né, que é a transmissão nossa, inclusive, uma preocupação, o Danilo. Muito grande. Também, exatamente. Porque o Danilo se machuca contra o Fluminense depois da cobrança da falta e hoje não aguentou continuar na partida. Eles Essa é uma foram para lá, preocupação eles estão gigantesca. treinando, eles foram 4.000 metros, né? Eles foram com o treinador do Sub-20, o Rodrigo Belão, e estão treinando lá. Ponto final no linha de passe, mas não fique triste, a gente volta. É isso aí, nação. Tá aí as informações do Flamengo, então. O Mengão conseguiu essa classificação em cima do Botafogo, conseguiu eliminar o Botafogo, pega o Madureira e eu acho que deixaram o Flamengo chegar, meus amigos. Já era. O Flamengo pega o Madureira, passando, chega na grande final do Campeonato Carioca. Para muitos que diziam que o Flamengo seria rebaixado no Carioca. É para acabar, né, meus amigos? E agora? O que vão falar? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ponha sua opinião nos comentários. Aqui desse lado, ó, tem a coletiva do Felipe Luiz, pós-jogo do Mengão. É só você clicar e acompanhar. A gente se vê no próximo vídeo.